Paz do Senhor, irmãos. É um motivo de muita alegria estar aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra, uma mensagem que o Senhor me deu e eu gostaria de dividir com você. Espero que os irmãos estejam bem. Eu estou bem, a Miriam, minha esposa, também está bem, graças a Deus. E nós continuamos em oração. O Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha e nós nos abrigamos nele, dependemos dele. Espero que os irmãos também tenham essa perspectiva e estejam também sempre em oração. O Senhor é o nosso auxílio. O texto que eu vou ler com os irmãos se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, e o versículo é do 23 até o 27. Mateus, capítulo de número 8, do versículo 23 até o 27. É um texto bem conhecido, ele se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O título desse texto é Jesus acalma a tempestade. Amém, irmãos? Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí com a tua Bíblia ou no teu celular. Diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse relato que nós acabamos de ler sobre os discípulos enfrentando essa tempestade com o barco, ele é bem interessante para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de incertezas e inseguranças. Apesar do que eu tenho essa percepção que na vida nós somos como malabaristas, vivemos equilibrando as coisas, equilibrando a família, a saúde, o trabalho. E isso gera um esforço enorme, um esforço físico e emocional em cada um de nós, todos nós somos assim. E por não sabermos do futuro, o que virá, nós somos dependentes do Senhor. Como eu disse para os irmãos no começo desse vídeo, Ele é o nosso auxílio, nele nós precisamos nos abrigar. Amém, irmãos? E os discípulos estão ali naquela situação. Jesus decide, em vez de ir por terra firme, Jesus falou: não, vamos pegar o barco e atravessar de uma margem para a outra. E aí, no meio ali do mar, a tempestade vem muito forte. A Bíblia diz que as ondas varrem o barco de um lado e do outro, e Jesus está dormindo. E os discípulos estão ali naquela situação com medo de submergir. Uma vez eu li um relato falando que os judeus, eles não gostavam muito do mar, não. Eles tinham um pouco de medo do mar. Eles gostavam mais da terra firme mesmo. Existem muitas coisas que podem afundar uma embarcação. Há um tempo atrás eu vi um relato em um documentário da época da guerra, e aí ele mostrava ali, se eu não me engano era na Inglaterra, não lembro muito bem. E eram 3 grandes navios de guerra e eles estavam protegendo uma região. E de repente os 3 navios afundaram e aí ninguém sabia o que tinha acontecido com esses navios, por que eles afundaram. E aí depois com o tempo descobriram que esses navios foram atingidos por uma tecnologia muito avançada da época, que era um submarino, e aí esse submarino ele enviou um torpedo e destruiu o primeiro navio, e o segundo navio foi tentar resgatar as pessoas que estavam afundando ali no primeiro, e também ficou exposto, e assim o terceiro também. E eles morreram sem perceber quem os atingiu, estava ali submerso. Outras coisas também que afundam as embarcações são as tempestades. E esse é o medo que os discípulos têm aqui. Também temos aqueles grandes blocos de gelo. Eu vi até em outro documentário sobre construção de embarcações, que nessas embarcações, eles, para esses ambientes que tem muito gelo, eles criam esses grandes navios com uma estrutura reforçada para que quando ele passe ele consiga quebrar
esse gelo e ele não venha ferir o casco do navio. Mas se o navio não for preparado, ele vai afundar e a história já nos mostra isso. O mar ele é um lugar muito bonito. A imensidão do azul, as ondas, os peixes, todos os seres, os grandes e pequenos. Eu gosto muito de ver documentários que falam sobre o mar. Mas ele é um lugar de passagem, é um lugar inóspito à vida do ser humano. Por isso que existem os barcos. É um lugar que não dá para viver. Nós preferimos terra firme mesmo, onde os nossos pés estão mais seguros. Ele é um lugar que nós vamos precisar passar em algum momento. Mas temos que ter a certeza que o Senhor ele está conosco. Mas o relato é que os discípulos foram até Jesus, acordaram Jesus e falaram: salva-nos, porque nós estamos com medo de afundar. Estamos com medo de perecer. E Jesus traz no versículo 26 aqui, ele fala: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E eles ficaram admirados. O nosso Deus, querido, o nosso Deus, ele nos leva para o meio do mar e ele está conosco também em terra firme. E nessas duas situações, nós sempre precisamos buscar ao Senhor, clamar a Ele, recorrer a Ele, como os discípulos fizeram. Foram até o Mestre, acordaram Jesus. Parece que em algum momento a gente... Mas será que Deus não está vendo? Será que o Senhor não está vendo todo esse sofrimento, todos esses problemas, né? O que eu estou vivendo? E parece que Deus está dormindo, mas Deus não está dormindo. Deus está tranquilo, porque Ele tem o poder de acalmar as coisas. Ele tem o poder de resolver todas as situações. Confie nisso, querido. Ore sempre ao Senhor. Viu? Você, irmão, irmã, jovem, ore sempre ao Senhor, clame a Ele. Ele está conosco para acalmar as tempestades. E virão muitas tempestades durante a nossa vida. Muitas. E em todas elas, o Senhor está conosco no barco. Né? Eu continuo em oração pelos irmãos. Espero que logo, logo nós possamos todos estar retomando as nossas atividades, estarmos bem, estarmos do outro lado da margem desse mar. Mas é o momento do mar e é o momento de nós clamarmos ao Senhor, pedir para que Ele acalme a tempestade. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus dias. E tendo oportunidade eu irei postar mais vídeos para fortalecer os irmãos, abençoar o teu lar, conforme aquilo que o Senhor transmitir ao meu coração.